Imagine um mundo onde a escuridão não é apenas a ausência de luz, mas o lar de criaturas que desafiam tudo o que conhecemos. Seres elegantes, cruéis, imortais e irresistivelmente perigosos. Entre caçadores e vampiros, sangue e desejo, há histórias que atravessam o tempo, explorando o limite entre a humanidade e o instinto predador. Prepare-se para mergulhar em universos sombrios, onde cada noite revela um segredo, e cada olhar pode ser o último. Esses são os animes que transformaram a lenda dos vampiros em algo muito maior do que medo, uma verdadeira arte. 1. Hellsing Ultimate. Em um mundo onde a escuridão esconde horrores inimagináveis, a noite é território de monstros que caçam sem piedade. Mas entre as sombras, também existe quem as enfrente de frente, sem medo e sem misericórdia. Uma organização secreta se ergue contra as criaturas que ameaçam a humanidade, liderada por uma mulher fria, implacável e determinada a erradicar o mal até o último resquício. No centro dessa guerra está um ser que desafia qualquer conceito de humanidade, um vampiro que não apenas aceita sua natureza, mas a transforma em arma contra os próprios de sua espécie. Ele é arrogante, cruel e ao mesmo tempo fascinante. Um predador que caminha entre vivos e mortos, mas que serve aos humanos por pura vontade de destruição. Ao seu lado, uma jovem transformada em criatura da noite, dividida entre o desejo de manter sua humanidade e o impulso de sucumbir à sede de sangue. Juntos, eles enfrentam demônios, mortos-vivos, fanáticos e guerreiros de outras ordens, em batalhas sangrentas que desafiam os limites da sanidade. Esta é uma história onde o horror e a elegância caminham juntos, onde cada gota de sangue derramada é um lembrete de que a fronteira entre o bem e o mal é mais tênue do que parece, uma verdadeira guerra nas sombras, onde o inimigo pode ser humano, monstro ou algo entre os dois. Se você busca uma experiência intensa, brutal e ao mesmo tempo hipnotizante, esta é uma das obras mais marcantes e sombrias que o gênero de vampiros já apresentou. 2. Chique. Em uma vila isolada, cercada por florestas e tranquilidade, a vida parecia seguir o mesmo ritmo de sempre, pacata, previsível e silenciosa. Até que a morte começou a visitar Sotoba. Primeiro uma jovem cheia de sonhos, depois outras pessoas, uma a uma, como se algo invisível estivesse sugando a alma daquela comunidade. No início, todos acreditavam ser uma doença misteriosa. O calor intenso do verão, o isolamento do interior, tudo parecia uma coincidência trágica, mas o médico local começa a perceber que há algo errado. Os corpos não mostram sinais comuns de enfermidade. Os mortos parecem inquietos. E logo, o medo começa a se espalhar como uma praga. Enquanto as noites se tornam mais longas e o número de mortos aumenta, uma verdade sombria começa a se revelar. Algo está se alimentando dos vivos, e a própria vila se torna um campo de batalha entre a razão e o desespero. Ninguém está realmente seguro. As fronteiras entre vítima e predador se confundem, e até os mais céticos começam a duvidar do que acreditavam ser real. Quando a escuridão se instala de vez, resta apenas uma pergunta: quem são os verdadeiros monstros? Essa é uma história que mergulha no lado mais humano do medo, mostrando que o horror pode nascer tanto do sobrenatural quanto das próprias escolhas das pessoas. Um retrato cruel de uma comunidade que tenta sobreviver quando o inimigo está mais próximo do que imagina. 3. Vampire Hunter. D. Em um mundo onde a noite pertence aos vampiros, o simples cair do sol é o anúncio do terror. Criaturas de beleza angelical e coração monstruoso dominam a escuridão, transformando o medo em algo quase palpável. Mas, entre as sombras, existem caçadores, guerreiros que vivem entre a vida e a morte, enfrentando o impossível para proteger o que resta da humanidade. Entre eles, há um homem diferente, nem totalmente humano, nem completamente vampiro. Um ser solitário que carrega em seu sangue o poder das duas raças e o fardo de não pertencer a nenhuma. Ele percorre terras devastadas e silenciosas,
onde o vento sopra histórias de sangue e tragédia, sempre seguindo o rastro das criaturas da noite. Quando uma jovem é levada por um antigo e poderoso vampiro, um amor proibido e uma caçada implacável se entrelaçam. O tempo corre e cada passo o aproxima não apenas do inimigo, mas de verdades que testam os limites entre a humanidade e a maldição. Essa é uma história de dor, honra e destino, onde o herói não é guiado por glória ou esperança, mas por uma promessa silenciosa de proteger os vivos, mesmo sendo em parte um deles. Um conto sombrio e poético que mostra que até na escuridão mais profunda pode existir algo de humano, mesmo em um caçador nascido da própria noite. 4. Call of the Night, Yofukashi no Uta. Às vezes é na solidão da noite que as verdades mais profundas vêm à tona. Quando as ruas ficam vazias e o silêncio domina, a mente começa a vagar, e o que parecia apenas insônia se transforma em uma jornada para dentro de si mesmo. É nesse cenário que um garoto cansado da rotina e do vazio dos dias descobre um novo mundo que só desperta quando o sol desaparece. Entre luzes de postes e o som distante da cidade adormecida, ele conhece alguém diferente. Uma garota misteriosa, livre, que parece entender o que significa estar acordado quando todos dormem. Ela vive segundo suas próprias regras, rindo do que os outros temem, e o convida a experimentar a verdadeira essência da noite, aquele momento em que tudo parece possível, até mesmo o impossível. Mas o encanto vem com um preço. A linha entre o humano e o sobrenatural começa a se apagar, e o desejo de abandonar a própria humanidade se torna cada vez mais tentador. O sangue, o amor e a liberdade se misturam em uma dança perigosa, onde a escuridão não é algo a ser temida, mas sim compreendida. Essa é uma história sobre o fascínio da noite, sobre se perder para talvez se encontrar. Um conto onde o amor e a eternidade caminham lado a lado, e onde a verdadeira transformação pode nascer de um simples desejo de sentir algo real. 5. Blood Blockade Battlefront, Kekai Sensen. Imagine uma cidade onde o impossível acontece todos os dias. Um lugar onde humanos convivem com monstros, vampiros, demônios e criaturas vindas de outra dimensão. Um caos controlado, cercado por uma barreira que separa o mundo real do desconhecido. Um equilíbrio frágil, mantido por aqueles dispostos a enfrentar o sobrenatural de frente. No meio desse caos, vive um garoto comum, que carrega um poder que nunca pediu, olhos que tudo veem, capazes de enxergar o que está além da compreensão humana. Um dom misterioso, conquistado a um custo alto demais. Ele busca respostas, mas o que encontra é um mundo repleto de loucura, violência e beleza, onde cada esquina pode esconder tanto um milagre quanto uma tragédia. Entre caçadores, vampiros e seres que desafiam a lógica, essa é uma história sobre o peso do poder, sobre sacrifícios e humanidade em meio ao absurdo. Um lembrete de que, mesmo cercado por monstros, o verdadeiro desafio pode ser manter o coração humano. Uma mistura explosiva de ação, mistério e caos urbano, onde o sobrenatural e o cotidiano se fundem em um espetáculo visual e emocional que mostra que o verdadeiro inferno pode ser simplesmente viver em meio a tudo isso e ainda tentar fazer o bem. 6. Seraph of the End, Vampire Reign, ou Ari no Seraph. Após o surgimento de um vírus misterioso que exterminou quase toda a população adulta, o mundo caiu nas mãos de monstros sedentos por sangue. Vampiros emergiram das sombras e transformaram a humanidade em seu rebanho, oferecendo falsa proteção em troca daquilo que mais desejavam: a vida que corre nas veias dos sobreviventes. Entre as vítimas desse novo mundo estão duas crianças que viram tudo o que amavam ser tomado. Cresceram como prisioneiros, tratados como gado, alimentando um ódio que queimava por dentro. Um deles acreditava na esperança de fugir, o outro apenas sonhava com vingança. Mas a liberdade cobrou um preço alto demais. E o que restou foi dor, perda e uma promessa feita em meio ao sangue. Anos depois, aquele menino se tornou um guerreiro. Agora, luta ao lado de uma força militar que caça vampiros sem piedade. Cada batalha
é uma lembrança do passado. Cada inimigo derrotado é uma tentativa de aliviar uma ferida que nunca cicatrizou, mas a vingança raramente vem sem consequências. E a linha entre o herói e o monstro começa a desaparecer. Essa é uma história sobre laços quebrados, sobre a luta pela sobrevivência em um mundo arruinado e sobre o peso de escolher entre a humanidade e o desejo de poder. Um conto intenso, sombrio e emocionante, onde o sangue e a lealdade se misturam e o verdadeiro inimigo pode estar muito mais próximo do que se imagina. 7. The Case Study of Vanitas. Vanitas no kart. Em meio à elegância e ao mistério da Paris do século XIX, um segredo antigo desperta entre humanos e vampiros. Rejeitado por sua própria espécie e amaldiçoado desde o nascimento, um vampiro de lua azul deixou para trás uma lenda, um livro capaz de curar ou destruir completamente aqueles de seu sangue. Dizem que quem possuir esse grimório terá o poder de mudar o destino de todos os vampiros. Anos depois, um jovem curioso embarca em uma jornada em busca desse artefato lendário. Mas o que ele encontra é algo muito mais complexo. Um homem que se autodenomina médico dos vampiros, um humano envolto em mistério, sarcasmo e intenções que ninguém consegue decifrar. Ele carrega o livro proibido, mas usa seu poder não para amaldiçoar, e sim para salvar. Ou pelo menos é o que afirma. Entre intrigas, segredos e batalhas cheias de elegância sombria, essa história mergulha fundo nas emoções humanas, mesmo quando os protagonistas não são totalmente humanos. Amor, culpa, redenção e loucura se misturam em um enredo que desafia a linha entre o bem e o mal. É um conto que mostra que até os monstros têm coração, e que às vezes os verdadeiros demônios não se escondem nas sombras, mas dentro de cada um de nós. 8. The Vampire Dies in No Time. Nem todo vampiro é um símbolo de poder e terror. Às vezes a criatura da noite pode ser o completo oposto disso. Em um mundo onde caçadores e monstros vivem em constante confronto, há um vampiro cuja fama de imortal é apenas uma piada mal contada. Frágil, desastrado e absurdamente fácil de derrotar, ele consegue transformar qualquer situação de horror em puro caos cômico. Tudo começa quando um caçador experiente recebe a missão de eliminar um poderoso senhor vampiro que estaria aterrorizando a cidade. Mas ao chegar ao castelo, ele descobre que o temido monstro não passa de um fracote. Alguém que literalmente se desfaz em pó por qualquer coisa, até por um simples susto. E para piorar, a vítima que ele foi resgatar nem estava em perigo, só estava jogando videogame. A partir daí, nasce uma parceria improvável entre o caçador e o vampiro mais frágil da história, que acaba indo morar com ele após destruir o próprio castelo. Entre confusões, criaturas bizarras e uma rotina completamente fora do comum, essa dupla mostra que até no mundo sombrio dos vampiros, há espaço para o riso, o absurdo e o imprevisível. Uma história leve, caótica e cheia de humor que transforma o mito do vampiro em algo totalmente novo, provando que nem toda criatura das trevas precisa ser levada tão a sério. 9. Blood-Led. Em um mundo habitado por demônios e criaturas sombrias, há um vampiro que foge completamente das expectativas. Ele é poderoso, temido, e comanda seu próprio território no submundo, mas por trás da fama de monstro implacável, esconde-se alguém muito diferente. Um verdadeiro viciado em cultura japonesa. Entre animes, mangás e videogames, sua vida gira em torno de tudo que vem do mundo humano, menos do sangue das pessoas. Tudo muda quando uma garota humana acaba atravessando um portal e caindo acidentalmente em seu território. Para ele, é como um sonho se tornando realidade. Mas o destino não demora a se mostrar cruel. Um ataque inesperado termina com a morte da garota, transformando-a em um espírito perdido. A partir desse momento, o vampiro decide algo impensável: trazer a humana de volta à vida, custe o que custar. O que começa como uma busca por ressurreição se transforma em uma jornada cheia de ação, comédia e caos,
misturando o sobrenatural com um toque de humor inteligente e irreverente. Entre batalhas épicas, feitiços e portais dimensionais, essa história mostra que até um vampiro pode ter paixões inusitadas e que, às vezes, o verdadeiro poder não está em sugar sangue, mas em lutar pelo que se deseja, mesmo em um mundo dominado pelas trevas. 10. Mayonaka Punch. A fama é algo cruel. Um dia você está no topo e no outro é engolido pela própria multidão que te aplaudia. Depois de ser humilhada em público e perder tudo o que construiu, uma garota desacreditada vê seu mundo desabar. Nenhum seguidor, nenhuma credibilidade. Apenas o eco dos comentários cheios de ódio. Mas é nas ruínas da reputação que algo totalmente inesperado surge. Um encontro com uma criatura que parece saída de um pesadelo ou de um sonho. Uma vampira desperta de um longo sono, fascinada por aquela garota humana que conhecia apenas através dos ecos de um sonho distante. Obcecada e encantada, ela propõe um pacto. Em troca de sangue, ajudará a garota a reconquistar sua fama e alcançar 1 milhão de seguidores. O que começa como uma jogada desesperada pelo sucesso se transforma em uma aliança incomum entre o mundo humano e o sobrenatural. Entre gravações caóticas, rivalidades e a pressão constante da internet, as duas descobrem que a sede por relevância pode ser tão perigosa quanto a sede por sangue. A linha entre o vício pela fama e o fascínio pela escuridão começa a se confundir, e o que era apenas um acordo se torna algo muito mais profundo e perigoso. Essa é uma história que mistura o brilho das telas com as sombras da alma. Um retrato moderno do que acontece quando a busca por visibilidade cruza os limites da humanidade e até os vampiros entram no jogo da fama digital. E aí, qual dessas histórias você mais gostou? O mundo dos vampiros é cheio de mistério, poder e emoções intensas. E cada um desses animes mostra um lado diferente dessa escuridão fascinante. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like agora mesmo, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo mais listas e recomendações como essa. E claro, se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Ativa o sininho para sempre ser o primeiro a mergulhar nesse universo sombrio dos animes. Agora me conta nos comentários, qual desses vampiros você assistiria primeiro?